O vídeo de hoje vai tratar dos 10 momentos mais relevantes do julgamento do Johnny Depp contra a Amber. Aqui a gente vai falar dos detalhes chocantes, da difamação e da profundidade que às vezes a Amber acredita nela mesma. E nas provas, como elas se contradizem, tanto do lado do Johnny também quanto do lado da Amber. E por favor, deixem seus comentários e diga o que você mais quer ver aqui nesse canal. Talvez a primeira coisa que a gente tem que falar é de quando o Depp conta, nesse depoimento aí que vocês estão vendo, de que ele teve um problema com um dente e que doía muito. Então ele foi medicado pelo dentista dele, tudo certinho. Porém a Amber negava ele de dar esses remédios. Ele estava na Bahamas. A Amber conta que nesse período da Bahamas ele estava em processo de desintoxicação. O Depp também confirma isso. Ele estava sem beber porque ele estava sentindo muita dor e precisava desse remédio que o médico aconselhou a ele não beber tomando o remédio. Foi o que ele fez. E ele conta que a Amber negou para ele dar esses remédios para ele. Ela diz que não, que ele estava usando o remédio junto com álcool e com drogas, e que quando ele negou isso para ela negou isso para ele, ela foi esbofeteada, ele deu-lhe tapas. Ele diz que não, que ele chorava de dor e que ela teve o sangue frio de não dar e deixá-lo com muita dor naqueles dias, até a chegada da sua assistente. A assistente dele confirma isso, que quando ela chegou, o Johnny estava com muita dor e ela imediatamente deu os remédios. Lembrando que eles estavam sozinhos e só contavam com uma faxineira e essa assistente que de vez em quando passava nessa casa deles. Um outro momento é a bendita tatuagem que ele fez para a Winona Ryder quando eles namoravam, entre 1989 e 93. Foi um romance muito divulgado também pela mídia, o casalzinho dos Estados Unidos e tal. E aí, com o tempo, era a Winona Ryder para sempre. Ele mudou para Winona sempre. E ela perguntou sobre a tatuagem. Eles estavam sentados no sofá e ela pergunta sobre a tatuagem. E segundo a Amber, ela começou ali a meio que zoar a tatuagem dele. Ele não gostou e deu-lhe um tapa na cara. Ela sentiu tanta dor que, segundo ela começou a rir. E o Johnny Depp deu outro tapa na cara dela. Aí ele disse mesmo que não gostou porque ela estava zoando, dizendo que estava escrito bêbado para sempre. Wine, né? Para sempre. Enfim. Ele disse que ela brigou com ele, que ela quebrou coisas também nessa briga, mas que ele não havia batido nela. Que ela que quebrou as coisas e exigiu dele uma tatuagem dela. E que não era só uma frase, uma tatuagem completa. Realmente ele fez essa tatuagem. Ele revelou que, ironicamente, depois que ele terminou de completar essa tatuagem, o casamento foi desmoronando. Outro fator também foi na festa de noivado e casamento, porque eles noivaram e casaram no mesmo dia, tipo na mesma semana. Os dois dão versões diferentes das coisas. Foi em 2015 e os dois alegam que houve abuso de drogas por ambos. O Johnny alega que a Amber usou muita droga. E a Amber alega que o Johnny, além de ter usado muita droga, fez isso com o pai dela, que estaria tentando se desintoxicar. O Depp disse que não era só eles que estavam usando drogas, mas muitos dos amigos da Amber estariam usando MDMA. Eu não sei o que significa, me perdoem. Mas ele disse que estavam usando esse tipo de droga. Ele alega que não se lembra de estar usando álcool ou outra droga que não fosse maconha, porque ele
estava tentando ficar livre ali do alcoolismo. Ele ainda cita que a sua filha, Lily Rose, não foi no casamento porque não aceitava a Amber e não estava se sentindo bem com a situação. Bem, depois a advogada da Amber chama uma psicóloga para dizer sobre a situação do casal. Nem ela mesma consegue defender a Amber, porque ela diz que era um relacionamento abusivo tanto para Amber quanto para o Johnny Depp. Ela não conseguiu dar argumentos de que o Johnny era um abusivo, que o Johnny batia nela, como se esperava. Já a psicóloga contratada pela equipe jurídica do Johnny Depp deu um diagnóstico mais preciso. A psiquiatra contratada pela equipe do Johnny Depp disse que a Amber ela tende a ser reativa, excessivamente dramática e usou as palavras como uma mágica maravilhosa, por descrever eventos que ela mesma acreditava e que esvoaçava entre princesa e vítima, dizendo também que Amber possui transtorno de personalidade limítrofe e transtorno de personalidade histriônica. Eu vou ler aqui o que ela disse. Ela disse que a Amber possui uma personalidade limítrofe, que representa uma personalidade instável. É um alerta à rejeição, com pouco acesso à autorregulação e marcada por muita raiva, crueldade, com pessoas menos poderosas. Preocupada com a imagem, a busca de atenção e propensa a externalizar a culpa e muita raiva reprimida que pode explodir para fora. O Johnny também chamou o seu agente que cuidava ali do papel dele na Disney, do Jack Sparrow. E ele contou ali como a reportagem do Washington Post custou ao Johnny Depp, que ele estava em negociação com vários filmes, inclusive com Piratas do Caribe 6, para receber 22,5 milhões de dólares. Ele ainda disse que o Johnny só ficou sabendo que foi retirado do filme através de uma nota no jornal, que ele não foi comunicado pela Disney pessoalmente. E que tudo isso foi culpa dessa reportagem. Ele ainda cita que ele não teve um momento de se despedir desse personagem que ele gostava tanto, né? E que hoje em dia, nem por 300 milhões de dólares, ele não voltaria a gravar o Jack Sparrow. Ele confirmou essa frase dele, mas não dessa forma. Ele disse que ele estava muito chateado na época. O Johnny Depp mandou uma mensagem para um ator amigo dele, dizendo que ele e a Amber provavelmente se queimariam em algum lugar no inferno, porque o casamento não dava bem, e que os dois se cortariam. Mas ele disse que ele possui um senso de humor sombrio sobre as coisas. Ele diz ainda que existe um monstro e que esse monstro não seria a Amber, seria ele mesmo quando ele usava drogas e álcool. E tem as gravações de áudio que o Johnny gravou conseguiu resgatar do seu celular, na verdade, da Amber, que pinta um retrato extremamente tóxico da Amber. Bem, uma briga física, ela estava batendo muito nele e ela começa a dizer muito palavrão e diz para ele que ele não vai para uma gravação. E depois ela implora para ele não ir e começa a dizer que ela vai bater nele. E em outro momento ela já fala que bateu nele e que ele não era homem suficiente para bater nela. Em resumo, é isso. A Amber, por outro lado, traz uma gravação boba, na minha opinião, do Johnny uivando dentro de um banheiro. Segundo ela, ele tinha acabado de agredi-la e começou a uivar dentro do banheiro.
Mas a única prova que ela tem, a única coisa que ela tem mesmo, não é nem de uma foto do rosto dela, é dele uivando no banheiro. Ele começa até a rir nesse momento do julgamento, assim, uma risadinha de leve. Outro momento também importante do julgamento são as declarações da briga que cortou o dedo do Johnny Depp. Bem, ele fala que eles estavam tendo uma briga e que quando ela jogou uma garrafa de vodka, ele, para proteger o rosto, teria colocado sua mão na frente e nesse momento o seu dedo foi decepado. Cortou bem a ponta, assim, e ele, naquele momento, para ter certeza que ele estava sentindo o dedo ou não, ele começou, segundo ele, escrever na parede para ver justamente se ele sentia o dedo dele. Aí ele disse que achou um diluente, eu não entendi muito bem essa parte, e que colocou o dedo lá dentro e que tornou a colocar na parede para ver se ele ainda estava sentindo. E começou a escrever coisas na parede para ver quanto ele sentia esse dedo. A Amber disse que não. Que foi o Depp que jogou uma garrafa de licor nela e que ela simplesmente não estava fazendo nada. Ela disse que não se lembra de jogar uma garrafa nele de volta, que ela não lembra o momento que ele cortou o dedo, mas que quando ela acordou, que tinha essas mensagens sangrentas no quarto. Enquanto que de fundo tocava uma música do Marilyn Manson. E aí vem um dos momentos mais interessantes do julgamento. Os advogados do Johnny conseguiu provar, por meio de datas, que assim que acontecia alguma coisa ruim com o Johnny, ela ia até a mídia. Por exemplo, quando a mãe do Johnny morreu, enquanto ela estava com câncer, a Amber teria gravado o vídeo na cozinha, ele muito nervoso. Parece que ela provocava as discussões, aproveitava daquele momento que ele estaria nervoso com o câncer da mãe. Segundo os advogados, provocava uma briga e esperava o momento certo para gravar o Johnny Depp muito nervoso. Em seguida, quando a mãe dele falece e eles já estavam ali meio que se separando, ela começa a dar indiretas na internet de que ela sofria agressão dentro do casamento. Depois que a Lily Rose tem um problema na escola, na faculdade, não me lembro agora, ela passa a dizer que o Johnny batia nela. E ela vai, depois que o Johnny está doente, ela vai em Washington Post e posta e dá toda a entrevista que está levando a esse julgamento hoje. E aí ela posta, ela sabendo que o Johnny ia fechar o contrato com Piratas no Caribe, ela postou a foto do nariz dela quebrado em algum momento de alguma briga, que ela não fala o ano certo, ela não tem a data certa. Ela primeiro disse uma data, depois disse outra. Esse nariz dela estaria quebrado, o Johnny teria quebrado o nariz dela. Isso algumas semanas antes dele assinar o contrato com Piratas do Caribe e Animais Fantásticos Onde Habitam. Se você curtiu esse vídeo, por favor, compartilhem, apertem o sininho. Eu vou gravar o vídeo aqui do caso dela só com James Franco. Valeu, galera!